Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela Um Refúgio para o Amor. Mas antes, deixem seu like, se inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Fique agora com o capítulo de amanhã. Da empresa, todos seguem procurando informações em documentos. Rodrigo diz que não quer dar metade da fortuna deles para Linhares, porque ele não merece, não é justo. Luciana volta para casa e, gritando de felicidade, diz à mãe que declararam ele inocente, declararam seu pai inocente, e por fim se fez justiça. Paz diz que a verdade sempre aparece, por mais que demore. Anoitece. Constanza, Jana e Melissa se encontram. Ela fala que foi bem cômodo estar do lado oposto da sua família, mas que sempre acreditou na inocência de Cláudio. Jana não se incomoda com isso, mas fala que está acontecendo tantas coisas na família, que sempre é a última a saber. Jana pergunta a Melissa por que não está mais indo na sua casa. Constanza pede que Jana não obrigue Melissa a dizer coisas que não correspondem a elas duas. Rodrigo chega no seu escritório furioso. Clara chega na empresa e pergunta quando ele vai ser digno de atender às ligações dela. Ele diz que está cheio de problemas e pede que ela não venha reclamar. Clara diz que é a esposa dele e sabe que Linhares vai ficar com 50% da metade da fortuna deles. Rodrigo pergunta o que ela quer e se veio para brigar. Os dois discutem fortemente. Rodrigo diz que ela não é uma esposa para ele e sai. Clara surta. Constanza chega no escritório de Oscar com uma janta para ele. Rodrigo volta para casa e diz a Patrício que já não suporta, já não aguenta Clara e se arrepende de tudo que teve com ela. Patrício diz que ele está vivendo as consequências das más decisões dele, porque se tivesse do lado de Luciana, seria o homem mais feliz do mundo. Patrício diz ao irmão que ele e Luciana estarão unidos pelo resto da vida deles. O destino os uniu para sempre. Luciana diz a Paz que foi falar com seu pai e Padre Honesto, e no momento que falou com o padre, escutou a voz de Roselena, perguntando por que ele falava com ela. Paz diz que essa mulher tem a consciência tão suja, tanta culpa que precisa ir todos os dias na igreja, se sentir perto de Deus, para ser perdoada, mas ela não encontrará o perdão até se arrepender de todo o mal que fez. Luciana diz que Roselena nunca vai se arrepender do mal que fez. Patrício revela a Rodrigo que Luciana está grávida. O destino os uniu, ele e Luciana para sempre. Rodrigo fica chocado. Rodrigo fica emocionado ao saber da gravidez de Luciana. Patrício diz que Luciana não disse pra ele por orgulho, igual ele. Rodrigo diz ao irmão que se casou com Clara sem amá-la por obrigação, e agora descobre que Luciana, mulher que ama com todas as suas forças, está esperando um filho seu. Patrício diz ao irmão que no lugar dele iria atrás de Luciana. Rodrigo fica sabendo que Roselena também sabia da gravidez de Luciana e morre de raiva. Paz mostra para Luciana os barbantes que encontrou para fazer as roupinhas para o bebê dela. Luciana fica feliz e pede que a mãe a ensine a bordar. Brígida está prestes a dormir e escreve palavras no seu diário. Matilde diz a Brígida para tomar cuidado, porque se acontecer outra coisa como a de hoje, não irão perdoá-la. Brígida diz que se for expulsa dali, irá trabalhar para Clara. Rodrigo vai atrás da desgraçada da mãe, que diz estar rezando. Rodrigo chega e diz: rezando? Para quê, mamãe? Deus jamais te ajudaria a mentir, a fazer mal. E você sozinha faz isso. E se vai ali e na igreja, deve ser para pedir perdão. E sabe que ela não consegue se livrar da culpa. Roselena diz que não entende, porque justo ali ele está dizendo isso, porque mais que ninguém respeita Deus. Rodrigo diz que não, e respeitar a Deus é aceitar as coisas como tal ele decide para eles, coisa que ela não faz. Rodrigo diz que ela mente e esconde as coisas. Rodrigo pergunta à mãe por que não disse que Luciana estava grávida dele, porque continua fazendo mal a eles. Roselena diz que o único que a move é o amor a seus filhos, a eles, e diante de Deus reconhece que seu único pecado foi amá-los e dar a vida por eles. Rodrigo pede que ela aceite diante de Deus que a maneira dela de amá-los é muito errada, porque o amor verdadeiro jamais faria mal, e o dela os machuca. Rodrigo diz à mãe que tem certeza que Deus não quer que ela escolha por eles, mas sim que deixem eles viver a vida deles como querem. Roselena pergunta, mesmo eles querendo perder tudo, como as decisões. Rodrigo diz que sua vida é Luciana, mesmo agora estando casado com outra mulher. Roselena fica furiosa e diz: maldita Luciana, te odeio, maldita. Roselena vai para a cozinha tomar um copo d'água. Clara está no seu apartamento e liga para Rosa. Roselena diz a Clara que seu filho esteve ali, mas já foi embora. Clara fica furiosa por não saber onde o marido está.
Roselena manda Clara esperar Rodrigo em casa e que cuide dele, porque ele já sabe que Luciana está grávida. Aquiles pede ajuda de Procópio, porque precisa ir à capital por uns dias para resolver umas coisas, e vai deixar ele encarregado do armazém e de suas coisas por ali. Aldo continua supervisionando a boate de seu tio. Velho, calvo e feio, Marcial pergunta se Aldo não viu Violeta por aí. Marcial diz a Aldo que aquela boate não é o que parece. Lastra pergunta a Violeta de Ofélia. Violeta diz a Lastra que Ofélia não vai voltar a trabalhar ali. Lastra pede ajuda a Violeta para se aproximar de Ofélia, pois quer ajudá-la. Rodrigo chega no seu apartamento. Clara pergunta por que ele não a disse que iria à casa de Roselena. Rodrigo diz que precisava falar com Patrício. Ele diz que está muito cansado e amanhã conversam. Clara, que também está grávida, reclama por ele a machucar, rejeitando ela na cama e não querer ficar no apartamento, já que estão casados. Rodrigo diz que Luciana também está grávida dele. Clara diz que no lugar dele se asseguraria se realmente fosse dele o filho de Luciana. Clara diz a ele que por nenhum motivo irá permitir que ele reconheça um filho fora do casamento. Ela diz que ele é seu marido. Rodrigo diz que é o primeiro a lamentar isso e sai. Ele diz que não quer brigar. Clara pede para ele ficar com ela, mas ele não sente vontade, nem tesão, e pensa no seu filho com Luciana. Luciana vai pro quarto dormir e toca na barriga e sorri. Bernardo diz a Cláudio que são preparados para a apelação de Maximino. Cláudio diz que duvida que ele faça isso. Cláudio, cheio de felicidade, compartilha com Bernardo a notícia de que Luciana o chamou de papai. Roselena diz a Maximino que ele não pode dar nenhum centavo da fortuna deles para Cláudio. Maximino diz que precisa fazer isso, porque é uma ordem judicial. Roselena manda ele fazer o que quiser com as propriedades dele, mas que não toque no que é dela por direito. Ela vai dormir. Ironizando, Maximino diz: obrigado por estar comigo, Roselena, por me compreender. É a companheira mais amorosa e ideal que eu preciso agora. No dia seguinte, em São Francisco do Alto, Arite e Luciana estão conversando e mexendo com as vasilhas. Rodrigo chega no povoado. Arite fica surpreso ao vê-lo. Ele entra na casa. Luciana deixa o pote cair ao escutar a voz dele e fica surpresa. Os dois trocam olhares. Maximino e Oscar fazem uma reunião com Marcos, Patrício e Gabriel. Maximino quer Rodrigo ali, mas a secretária diz que ligou para Clara e Rodrigo saiu. Patrício diz que imagina onde Rodrigo deve ter ido. Luciana pergunta a Rodrigo o que faz ali. Rodrigo pergunta se é verdade que ela está esperando o filho dele. Luciana diz que sim, está grávida dele. Rodrigo pergunta por que ela não disse para ele. Luciana diz que é um filho dele e dela, que ela criará sozinha. Rodrigo pergunta por que ela nega esse privilégio a ele de ser pai da criança. Luciana diz que só quer estar tranquila e ele tomou uma decisão, fez uma família num lar e pede que dê a ela a mesma oportunidade de fazer o mesmo. Rodrigo pergunta se com Cláudio Linhares. Luciana diz que sim, com sua gente e sua família. Rodrigo pergunta por que ela diz isso, se está o machucando. Luciana pergunta por que ele veio à sua casa, questioná-la com que direito. Rodrigo diz que é pai desse bebê. Luciana diz que é a mãe e não precisa dele. Luciana pede que Rodrigo vá embora dali com a família dele e seja feliz, e jura que fará o mesmo. Rodrigo diz que ela não pode. Luciana diz que fará isso, vai se encarregar da criança para nada lhe faltar e vai ensinar o bebê a viver sem o pai. Luciana manda Rodrigo voltar com a Clara, esposa dele, que vai dar um filho a ele e faça feliz a família dele e deixe eles como uma lembrança na vida dele. Rodrigo diz que é uma lembrança que o mantém vivo. Luciana manda ele parar e eles estarão bem. Ela deseja que ele seja feliz e se esqueça deles. Rodrigo pergunta se ela já esqueceu dele. Luciana fica em silêncio. Luciana manda Rodrigo ir embora. Rodrigo diz que não vai ficar tranquilo, não vai aceitar que ela deu o sobrenome daquele homem a seu filho. Luciana pergunta o quê? Rodrigo, como sempre errado, grita com Luciana, perguntando se Cláudio Linhares é namorado dela. Luciana diz que ele está muito mal, doente. Rodrigo diz que viu ela e Cláudio Linhares se abraçando no carro num dia e pede que não minta. Luciana chora. Maximino diz a todos que é incrível Rodrigo, sabendo como estão as coisas, ter saído. Patrício diz que acha que Rodrigo está com Luciana, porque ontem à noite ele ficou sabendo que ela está grávida dele. Patrício revela que disse para Rodrigo disso, da gravidez de Luciana. Clara diz a Roselena que Rodrigo não a deu lugar de esposa e ontem chegou tarde e hoje saiu cedo com as malas. Clara diz à sogra que Rodrigo tem se empenhado em fazer sua vida um inferno e se algo acontecer com seu bebê, a culpa será deles. Roselena ri e diz a Clara que a única responsável é ela e manda ela se cuidar, porque Luciana está grávida e como é uma camponesa, caipira e sã, a gravidez dela será saudável. Melissa visita Cláudio.
Cláudio diz a Melissa que Luciana ficou contente com o resultado da audiência e até o chamou de papai. Ele fala que gostaria de comprar uma casa no povoado e na capital, para ela e seu neto. Melissa fica surpresa ao saber que Luciana espera um filho de Rodrigo. Jana pergunta à mãe por que nem ela nem seu pai a dizem o que acontece naquela casa e sempre é a última a saber, e Jana é uma menina. Roselena diz que não fazem de propósito, mas tem muitos problemas a pensar. Boris chega a casa e leva Jana com ele. Roselena pede que Constanza agradeça a Melissa por ela, por sua parte, por não ter dito nada pra Jana. Constanza diz que Melissa não pensa em voltar àquela casa, até ela dizer a verdade pros filhos dela. Luciana diz a Rodrigo que não sabe o que passa pela cabeça dele, e se quer dar o sobrenome dele pro filho dela, pode fazer isso, não vai negar. Mas diz que o filho deles vai levar os dois sobrenomes e será um Torreslanda Linhares. Rodrigo pergunta o que ela está dizendo. Luciana diz que Cláudio Linhares é seu pai. Rodrigo fica chocado. Roselena vai com Constanza visitar Padre Honesto na igreja e ela pede desculpas pelo comportamento de ontem. Rodrigo diz a Luciana que não entende. Luciana diz que é a verdade. Seu pai é Cláudio Linhares e sua mãe é Aurora. Completamente louco, Rodrigo puxa Luciana pelo braço e diz que isso não pode ser, e é mentira, e a Aurora morreu quando deu à luz. Luciana diz que não morreu, e ela muito menos, e é a filha dela. Luciana diz a Rodrigo que Roselena a deu para os jardineiros da casa dela, a Paz, Jacinto e o Galdino, e fizeram Cláudio acreditar que ela estava morta. Rodrigo fica em choque. Cláudio oferece um café para Melissa. Cláudio diz a Melissa que não se interessa pelo dinheiro da empresa, mas como o juiz decidiu assim, vai aceitar com alegria e retomar seus negócios. Melissa fica feliz pelo entusiasmo dele. Rodrigo pergunta como ela soube. Luciana diz que sua mãe a disse quando o advogado seu pai os trouxe ao povoado e que não poderia mais guardar esse segredo quando soube o mal que Roselena estava fazendo a ela. Rodrigo pergunta por que ela fez. Luciana diz que não sabe, e isso ele só saberá perguntando a ela. Ao saber de toda a verdade e de que foi um trouxa, boboca, Rodrigo pega nas mãos de Luciana e pede perdão. Perdão por todo o mal que fez pra ela. Ele se ajoelha, abraça ela e segue chorando, se lamentando e pedindo perdão pra moça.